E aí, pessoal, tudo certo? Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui nesse primeiro vídeo do canal. Esse é o nosso primeiro vídeo falando a respeito de animações. E essa notícia, ela é muito boa, principalmente para você que é fã dos estúdios Pixar de animações, porque nesse vídeo em especial, eu vou estar falando algumas curiosidades, não sobre as animações, mas sim a respeito da origem dos estúdios Pixar. Então, se você é um fã do estúdio, fica comigo até o final do vídeo que eu garanto para você que você vai aprender muita coisa que você com certeza não sabia. E a primeira curiosidade que eu vou trazer para vocês é que muito antes da Disney ser dona de toda a Lucasfilm junto com a franquia de Star Wars e também da Pixar criando a Disney Pixar, foi o próprio George Lucas, sim, ele mesmo, o criador de Star Wars e o fundador da Lucasfilm, que teve essa ideia visionária de criar uma divisão de animação dentro da Lucasfilm. E para que ele conseguisse cumprir com essa missão, ele teve a ajuda de três nomes fortíssimos dentro do mercado de animação. O primeiro deles, Ed Catmull, que foi presidente da Pixar ao longo dos anos e também do Walt Disney Animations. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais a respeito do Ed, que eu recomendo que vocês façam isso, eu recomendo a leitura do livro Criatividade S.A. Esse livro ele foi reconhecido pela Forbes como o melhor livro de negócios de todos os tempos. E nesse livro, que é escrito justamente pelo próprio Ed Catmull, ele conta um pouco da história dele e também da criação da Pixar, que é basicamente o centro de toda a construção do livro. E em segundo lugar, nós temos John Lasseter, que atua hoje em dia como o próprio chefe de criação da Pixar e também da Disney. Caso vocês queiram conhecer também um pouco mais de John Lasseter, a Disney fez um mini documentário muito bacana a respeito dele. Eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem e conhecerem um pouco mais desse artista extremamente talentoso. E o terceiro nome, que com certeza não é o menos importante, é o do grandioso Steve Jobs, sim, cofundador e ex-presidente da Apple. Essa união, ela começou cerca de 2 anos depois do lançamento do primeiro Guerra nas Estrelas, que foi quando Lucas criou essa divisão de animação dentro da própria Lucasfilm. O objetivo deles não era simplesmente chegar fazendo uma animação, criando uma animação, não, longe disso. Eles precisavam desenvolver a tecnologia da computação de ponta para a indústria cinematográfica, a fim de conseguir criar essas animações. Então a primeira coisa que o George Lucas precisava não era de um artista, e sim de um cientista da computação. E quem ele chamou? Ed Catmull, que era cientista da computação especializado em computação gráfica. Ele estava indo para a Lucasfilm diretamente do Instituto de Tecnologia de Nova York, e o objetivo dele era comandar o departamento de efeitos visuais de Star Wars. Alguns anos depois, em 1983, foi quando entrou o próprio John Lasseter. O John Lasseter tem uma história muito interessante. Ele havia acabado de ser demitido da Disney, e o motivo é bizarro. Ele foi demitido de lá por diferenças criativas com o estúdio. E por isso, ele foi convidado a se juntar ao time de animação gráfica da divisão de computação da Lucasfilm. Ele iniciou trabalhando como freelancer, olha só, um trabalho humilde. E ele ajudou Catmull e seus colegas a fazer o primeiro curta animado por computador. Esse curta se chamava The Adventures of André and Wally B, que foi lançado em 1984. Lester depois foi chamado para trabalhar em tempo integral na Lucasfilm, com certeza, né? Ele se tornou um dos maiores nomes dessa empresa. E ele teve o cargo de designer de interface, já que Catmull não podia contratar animadores. Eu sei, você está pensando, mas e Steve Jobs? Como que ele entrou nessa brincadeira? Pois bem, acalma um pouco, que essa é a nossa segunda curiosidade. Agora nós vamos para o ano de 1986, ano em que a Lucasfilm estava completamente quebrada financeiramente. Isso provavelmente aconteceu porque George Lucas havia gasto um valor enorme, algo entre 50 e 100 milhões de dólares, na construção do rancho Skywalker. Esse rancho tem uma grande polêmica, porque muitos não sabem dizer se ele realmente traria algum benefício para a Lucasfilm. Mas o ponto é, George Lucas estava completamente endividado e a Lucasfilm estava por um fio. Para que ela quitasse a sua dívida, o diretor precisava contar com o lucro de Howard, o super-herói. Sabe aquele pato que apareceu nos créditos finais de Guardiões da Galáxia? Então, ele mesmo. O grande problema é que esse filme foi um dos maiores fracassos de bilheteria de um filme que foi protagonizado por um personagem da Marvel. O que não é muito difícil, né? Porque anos depois, a Disney basicamente transformou isso num dos maiores sucessos do planeta. Mas o prejuízo que Howard, o super-herói, deu foi de cerca de 21 milhões de dólares, ou seja, o que estava ruim acabou piorando. E o que George Lucas poderia fazer numa situação dessa?
Afinal, ele estava sendo praticamente obrigado a vender toda a divisão de animação da Lucasfilm. Mas isso acabou não sendo um problema, porque quem comprou ela foi o próprio Steve Jobs. E com ele no comando da empresa, não demorou muito tempo para que aquela pequena empresa independente, com cerca de 44 funcionários, ganhasse o nome de Pixar. E é sobre isso que nós falaremos na nossa terceira curiosidade. Mas e aí? Vocês nunca tiveram dúvidas sobre como surgiu esse nome, Pixar? Afinal, um nome tão bacana gruda bem na nossa cabeça. E a resposta para essa pergunta está justamente nessa equaçãozinha que eu estou mostrando para vocês. A palavra Pixar e a palavra radar formam a palavra Pixar. Eu sei que de começo pode parecer um pouco estranho, mas essa lógica foi feita justamente por Loren Carpenter, que é o cofundador da Pixar, um dos cofundadores, e cientista-chefe da empresa. A lógica é bem bacana, veja bem. A palavra Pixar em espanhol significa fazer filmes. E de acordo com o próprio Loren Carpenter, a palavra radar, por terminar em AR ou AR em inglês, lembra muito tecnologia e traz um sentimento high-tech. Então, a união dessas duas palavras, com a união dessas duas palavras, primeiramente Pixar, remetendo a construir e fazer filmes, e a palavra radar, trazendo um sentimento de tecnologia, com esses dois termos surge o nome Pixar. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo conosco. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha e comentar aquilo que você achou do vídeo. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Um forte abraço a todos e até a próxima.